Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio de número 101 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Você já viu o título, né? O título talvez mude, mas enfim, por enquanto aqui pra mim tá entre o caos e o travesseiro, o medo de ficar solteiro. Rimou, entendeu? Mas talvez eu mude o título, geralmente o título eu só defino quando eu subo o episódio de vez. Mas boa quarta-feira pra vocês, sempre temos episódios novos aqui na quarta-feira. E o tema de hoje é praticamente, galera, um tabu moderno, né? A gente vai falar do estado civil que assombra corações e perfis no Instagram, que é a temida solteirice. E sim, eu sei que ser solteiro virou sinônimo de fracasso afetivo e na cabeça de muita gente é melhor estar num relacionamento capenga, cheio de DRs, silêncios constrangedores e tretas por causa de stories mal interpretados do que passar um sábado à noite sem ter com quem brigar pelo último pedaço de pizza ou discutir entre japonês e hambúrguer no iFood. Já estive lá. Na lógica distorcida da sociedade, galera, o solteiro é o não escolhido, é o estranho demais para alguém aguentar. É aquele ou aquela que é inapta ou inapto ao amor, como se a ausência de relacionamento fosse um atestado de incompetência emocional. E tem gente que prefere dividir a cama com o caos a encarar o travesseiro em paz. Porque o silêncio, às vezes, galera, grita mais do que um ex surtando no WhatsApp. O objetivo de hoje, então, galera, não é te empurrar para um retiro espiritual, nem te convencer de que ser solteiro é melhor mesmo, né? Embora às vezes seja. Mas hoje eu quero te ajudar a fazer as pazes com a solteirice. Sem vergonha, sem desespero, sem baixar todos os aplicativos de namoro num domingo à noite. Porque eu sei, galera, a carência ela dói. Mas pior do que a dor da carência é o pânico de ficar só e acabar se enfiando em qualquer relação só para não ouvir o eco da própria liberdade. Então, a gente vai aprender hoje juntos sobre a arte de estar solteiro, até que a sua metade da laranja apareça com suco, respeito e zero ghosting, que é bem melhor, né? Eu vou ensinar tudo para vocês hoje, galera. Vamos nessa então? Gente, para quem não me conhece, eu estou também no Instagram e no TikTok, é o @edu.baggio.psi. O link tá aqui na descrição do episódio, vocês podem clicar direto pro TikTok ou pro Instagram. Lá eu respondo as perguntas de vocês, lá eu interajo, tem stories quase todo dia, tem vídeo quase todo dia, enfim. Lá a gente tem um contato legal e tem vídeos também para vocês assistirem. E uma coisa importante a gente falar hoje, por que eu decidi gravar esse episódio aqui, né? Porque como eu falei, né, tem gente que prefere dividir a cama com um caos do que encarar o travesseiro sozinho. Eu atendo pessoas todas as semanas, tanto casais quanto pessoas individuais, se for estranho, pessoas individuais, tanto casais quanto pessoas que estão em relacionamentos bosta e ficam assim, Edu, e aí a gente começa a conversar, né, na consultoria e tal, sobre relacionamentos, você vai entendendo. Eu falo assim, pô, mas tá 3 anos com essa pessoa, tá tudo ruim, tá uma merda, vocês estão brigando, já nem tem sexo mais, não tem paixão, por que você tá aí? E a resposta é sempre a mesma. Medo de ficar sozinho. Imagina, né? E esse medo ele se traduz de várias formas, né? Tem pessoas que não sabem mais flertar, ou estão há muito tempo em relacionamento longo, né? Não sabem mais flertar, ou simplesmente acham que não vão ser suficientes. Sempre falam assim, eu acho que eu não sou bom o suficiente, ninguém vai me querer. Então é uma negatividade grande assim, né? E também eu atendo muita gente que, né, acabou de sair de um relacionamento super conturbado, digno de novela das 9, e já estão doidos para engatar outro, né? Porque na nossa cultura ser solteiro é praticamente pedir para ser esquecido pela humanidade, né? Tipo, nossa, solteiro? Como que você tá solteira? Você é tão legal, você é tão boa, você deve estar fazendo alguma coisa de errado. Então, se você tá solteiro, você está fazendo alguma coisa de errado. Tem muito esse conceito de fracasso, né? Só que a problemática que eu quero levantar aqui é a gente não sabe se relacionar muito bem. Não à toa os conteúdos relacionados a relacionamentos dispararam nos últimos 5, 10 anos. Só que a gente também não sabe estar solteiro. Ou seja, tá ruim de qualquer jeito. Se relacionando tá uma merda. Solteiro tá uma merda. O que a gente faz? Não dá pra desligar o desejo, não dá pra desligar a carência, né? Então, se pra você ouvir a palavra solteiro te dá falta de ar, taquicardia e vontade de baixar todos os apps, esse episódio é pra você, tá? Agora a gente vai falar, eu vou tentar te explicar, ou melhor, eu vou te explicar por que você tem tanto medo de ficar solteiro ou de ficar solteira. Pois bem, se você chegou até aqui, comenta aí, Edu, já escutei a primeira parte, só pra eu saber onde é que vocês estão.
Eu agradeço a você que está aqui hoje comigo me escutando. Não se esqueçam, se você ainda não me segue, siga o podcast, que isso é muito importante para mim. Eu nunca vou pedir nada para vocês além de me seguir, porque esse podcast vai ser sempre gratuito. Essa é a ideia, que você receba conteúdo de qualidade sobre relacionamentos gratuitamente toda quarta-feira, e tudo que eu te peço em troca é que você siga o podcast e dê 5 estrelas. Me ajuda muito, tá bom? Pois é. Por que você tem tanto medo da solteirice? Primeiro, porque você vai sentir que você não foi escolhido. E eu já passei por esse medo, e eu quero trazer minha experiência aqui para vocês hoje de várias formas, né? Que primeiro, né, você vai sentir que você não é amável, né? E que você é uma frigideira, como dizia uma amiga minha na adolescência, adorava isso. A gente brincava, não, fulana, você vai conseguir um namorado, Dudu. Eu brincava com ela, você falava assim, você vai conseguir encontrar a tampa da sua panela. E ela falava assim, Dudu, eu sou frigideira. Eu não entendia na época. Como assim frigideira? Hoje eu entendo. Ela não tinha, frigideira não tem tampa. Na época eu entendi. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Então, algumas pessoas entram num termo em inglês que é difícil de traduzir, chamado que diz assim, undateable. Ou seja, você não é compatível com relacionamentos. Você não é amável. Você não é digno, né? Você não está apto a ter um relacionamento. Sabe quando você reprova na autoescola e fala assim, não está apto a dirigir? Mesma coisa, você não está apto a se relacionar. Isso é muito triste, porque você vai achar que você não é bonito o suficiente, ou que você levou um fora porque você não é gostosa o suficiente, ou que você foi trocada ou trocado porque alguém era melhor, porque você é um babaca, ou porque você é muito ansioso, porque você é muito evitativo, você é tímido demais, você quer transar toda hora, isso é cansativo, você nunca quer transar, isso também é cansativo, ou enfim, você é chato e cheio de defeitos. Então, estar solteiro é porque alguém não te quis. Você foi rejeitado, né? E depende, você está ali há 1 mês solteiro, 6 meses solteiro, 1 ano solteira, 10 anos solteira, e você pensa, porra, ninguém mais te quer. Tanto tempo assim. Só que não tem nada a ver, gente. Sabe? Relacionamento não é uma coisa tão fácil. E tem muita gente que está em relacionamento merda só pra não ter que ouvir que ser solteiro é horrível, e fica lá naquele caos romântico só para não dar o braço a torcer. Então você vai sentir com o tempo que você não merece amor, e você vai sentir que Deus ou que o universo está te punindo por erros do passado. Eu escutei isso muito de clientes. Edu, é que porra, né? Eu já traí, eu não me dedicava à minha namorada, ou eu tratei muito mal meu namorado, pô, ele fazia tudo por mim, eu tava sempre esnobando. O dia que eu realmente... Teve um dia que eu fiquei meio assim, ele terminou comigo, eu não dei valor, né? Então, as pessoas falam, poxa, eu tive 3 relacionamentos, nunca fui uma boa parceira, e agora, né, Deus tá me punindo, o universo tá me punindo por eu não ter sido gentil no passado. Eu fico, não tem nada a ver. Porque assim, primeiro que Deus é amor, Deus quer o nosso bem. E essa ideia de Deus punitivo, gente, só tá lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento é outra parada, agora é Jesus, agora é Cristo, tá tudo certo. Deus é amor, gente. Deus não está te punindo, tá? Nem o universo. O universo não tá nem aí pra você, pra falar bem a verdade. Você é um ponto ínfimo no meio da Via Láctea, tá bom? Você não é tão importante assim pro universo pra ele te punir. Então assim, e outra coisa que os meus clientes falam muito, que eu também, infelizmente, tenho que concordar. Se você é solteiro ou solteira e está numa dessas 4 ou nessas 4 condições, aí fudeu. Aí a sociedade acaba com você. Condição número 1, se você tem filhos, fica mais difícil, principalmente para mulheres. Né? Porque o pai solo, nossa, guerreiro. A mãe solo, vagabunda, né? Não soube cuidar do marido. É horrível, a sociedade é foda. Segunda condição, se você passou dos 30, dos 40 ou dos 50, quanto mais entas, mais fudido você tá. Tá bom? Se você tem 60 anos, tem filho e fudeu. Terceira condição, se você está desempregado ou desempregada. E quarto, se você mora com seus pais. É o que eu geralmente mais escuto dos meus clientes, é isso. Se você tem filhos, passou dos 30, 40, 50, tá desempregado e mora com os pais, mano, você é um fracasso. Então assim, gente, ser solteiro não é fácil. Então é por isso que você tem medo. De repente você tem filhos, de repente você está aí com 46 anos, de repente você não tá empregado, ou você tem um emprego, não ganha tanto quanto deveria, não consegue pagar uma viagem, não consegue pagar um primeiro encontro, você está morando com seus pais, porque sei lá, sua empresa faliu e você não tem mais emprego, ou sua mãe está com problema de saúde, você teve que mudar com ela e morar com ela para poder acolhê-la, mas as pessoas vão falar, nossa, esse homem, essa mulher morando com a mãe com 35 anos na cara, que horror. Então assim, é foda, a sociedade julga. Então eu entendo ser difícil,
tá? Então hoje eu vou te ensinar a contornar esse sentimento de humilhação, a organizar a sua vida para que a carência biológica, que é inevitável, possa existir em você sem te massacrar, e como lidar com os momentos de solidão extrema. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é justamente esse, galera, que é essa palavra tão assustadora que é a carência. E para falar dela, eu quero trazer uma história. Teve uma garota uma vez com quem eu tava saindo e tal, e eu lembro que ela, eu não lembro bem do contexto, sei que a gente chegou no termo carente, estava lá juntinhos e tal, e a gente estava ali no meio de um carinho, e eu falei, é tão gostoso, né, você tá aqui, e a gente aqui unindo as nossas carências e transformando isso tudo em poesia. Eu falei alguma coisa desse tipo. E ela, eu odeio essa palavra. Eu falei, qual? Poesia? Ela falou, não, carência. Eu falei, opa, nossa, como assim? Por quê? Essa palavra é carência, eu não suporto nem usar essa palavra, esse sentimento é pura fraqueza. Eu fiquei, nossa. Na época eu não sabia tanto quanto eu sei, hoje eu fiquei, é foda, né, ser carente. Ser carente é ruim, se você é carente, você é um necessitado, você é um desesperado, um sem amor, um desamado, desalmado até. Mas isso é uma besteira, gente. Por quê? Porque a carência é um sentimento perfeitamente normal e biologicamente justificado, né? Eu tenho um episódio aqui no podcast, que é o episódio número 94, convido vocês a escutarem, que é sobre a biologia da carência dos relacionamentos. Nós somos mamíferos. Enquanto formos mamíferos e tivermos hormônios rolando na gente, a gente vai ser carente, porque a carência é justamente o instinto para que a gente busque amor, busque um parceiro ou uma parceira para reprodução. Tudo bem, o sexo não precisa ser para reprodução, o seu namoro não precisa terminar em filhotes, como na natureza, na savana, né, na floresta ali, que sei lá, a onça pintada tem que se reproduzir. Não, a gente pode ter o sexo sem o objetivo de reprodução, mas o instinto de reprodução tá ali, o nome dele é carência. Então assim, se você passar muito tempo sem comer, você sente fome. Muito tempo sem líquidos, você sente sede. Muito tempo sem carinho, você fica... Acertou quem disse carente. Então, se isso é fraqueza, se você sentir falta de algo porque você não tem uma coisa tão boa, tão importante, tão deliciosa quanto receber um abraço, um beijo, sexo e trocar fluidos, e tudo bem você ficar carente se você está sem isso. Então, se isso é sinônimo de fraqueza, como essa garota com quem eu saí uma vez falou, eu largo de psicologia e vou vender minhas músicas na praia. Porque a carência é um sentimento humano e vai surgir. Então, se você sente fome e sede, você vai sentir fraqueza. Então, tomem cuidado com isso. E por falar nisso, gente, eu tenho uma música aqui no Spotify, tá? Procurem por Edu Baggio Amor. Só isso. Edu Baggio, que é o artista, no caso eu. Amor. Tem uma musiquinha minha bem bonita, tá? E assim, continuando com a história daquela menina, então... Depois a gente avançou um pouco a conversa, eu expliquei pra ela que, olha, a carência não é tão ruim assim, tanto que estamos juntos aqui porque estávamos carentes. Eu tentei mostrar pra ela na época com o que eu sabia, isso faz muito tempo, gente, faz mais de 10 anos. Acho que até mais, uns 15. Eu tava conversando com ela assim, cara, eu não acho que a carência seja ruim, acho que assim, quando você se transforma num emocionado e fica muito intenso, tem aqui um episódio sobre emocionado, não lembro o número agora, só porque acho que é 65, mas o foda é quando você tá carente... E você começa a ser agressivo com as pessoas e fica na cobrança e fica sendo chato. Aí beleza, aí eu acho foda. Mas você fala assim, estou carente, quero um abraço, quero um cafuné, qual que é o problema? Venha cá, te dou o cafuné. Se esse é o problema, está resolvido, como diria meu amigo Gustavo. Então assim, e aí essa conversa foi se aprofundando, eu acalmei ela em relação um pouquinho a essa palavra. E ela relatou assim, olha Edu, pra mim é muito difícil, por exemplo, ficar sozinha nas sextas-feiras à noite. Eu sempre deixo a TV ligada e, nossa, eu fico sozinha numa sexta-feira, eu me sinto abandonada, sinto como se nada tivesse dado certo na minha vida, né? E eu falei, bom, isso aí é carência, é não suportar a sua própria companhia, né? Só que eu não acho que essa garota fosse tola ou estivesse errada. Ela só estava em negação da própria carência, então ela não conseguia admitir que ela não tinha aprendido a preencher a existência dela mesma, para não falar solidão. Então a solteirice é você com você. Só que o solteiro é quem não tem relacionamento amoroso. Mas você pode ter amigos, você pode ter trabalho, você pode ter hobby, você pode ter atividade no seu dia a dia. Você pode muito bem ser feliz sem ter um relacionamento. Ok, você não vai ter uma felicidade romântica, mas você vai ter felicidades sociais, felicidades no trabalho, felicidade no seu hobby, felicidade com seus amigos, com sua família, felicidade... na sua casa, só não vai ter uma delas, mas isso não te desqualifica como ser humano, pelo amor de Deus. Então não precisa ficar em negação, né? Então o que ela tinha apenas era medo de ficar solteira, porque ela nunca tinha ficado só com ela,
para poder aprender sobre a própria companhia e, de repente, por exemplo, hoje em dia, se eu precisar ficar sexta-feira à noite em casa pra assistir um filme, de boa. Passar um final de semana sozinho, de boa. Às vezes eu preciso disso. Às vezes eu falo, gente, sabadão eu vou dar um rolê de bicicleta, vou sumir à tarde, só volto à noite. Beleza. Às vezes eu preciso estar comigo mesmo. E tá tudo bem. E é disso que a gente vai falar agora, sobre por que a gente se sente tão carente, por que a carência não é tão negativa e por que a solteirice não é a pior coisa do mundo. E eu vou ensinar vocês a saber viver solteiro numa boa. Galera, eu tô acompanhando um canal no YouTube agora, que não tem nada a ver com o assunto, é que eu nem lembro do nome, acho que é BW Sculptures, BW Sculptures. É um cara que faz esculturas com resina, epóxi e com madeira. O cara é incrível. E ele faz umas brincadeiras no vídeo dele, os vídeos dele são longos, né? Tem 20, 30, 40 minutos, que ele tem que fazer toda a escultura. E ele vai fazendo quebras quebras no vídeo, assim, pra dar uma respirada, e fala umas coisas que eu acho muito engraçado. Eu vou usar um pouco o que ele fala, que é... Então, assim, se você chegou até aqui, mais ou menos deu o quê? Uns 20 minutos de episódio, talvez um pouquinho menos, 18. Comenta aí. Ser solteiro não é o fim do mundo. Só pra saber que vocês chegaram até aqui. Que eu quero acompanhar até onde vocês chegam ao longo do episódio. Tá? Então, quem chegou até aqui, você tá me escutando, tá curtindo, tá aprendendo, escreve aí pra mim nos comentários, seja no Spotify ou no Amazon Music. Ser solteiro não é o fim do mundo. Tá bom? Que eu já sei, opa, me escutaram. Achei super legal, eu vou roubar essa ideia do cara. Então tá. O que acontece? Aquilo que eu falei pra vocês sobre o que a gente tá falando de carência, né? Ela não é algo negativo, é uma falta real, inclusive biológica, por afeto. Então a gente tem essa necessidade de conexão afetiva e sexual. Isso não é frescura, é biologia. Então, a gente é programado biologicamente para buscar vínculo. E como é que esse vínculo se dá? Por meio de toque, de olhar, de carinho, sexo. Até esse dia eu estava vendo um podcast chamado The Diary of a CEO. É o diário de um CEO, muito bom. E o cara, ou era a moça que estava ensinando, eu tenho que começar a anotar as coisas, que às vezes eu venho entrar nas referências, mas não lembro o que era. Que ela diz assim que a carência, né, a necessidade de contato, ela pode ser reduzida pura e simplesmente com contato visual. Se você conversa com alguém olhando nos olhos por pelo menos, vocês não vão botar o relógio para contar isso, tá? Porque vai ficar ridículo. Mas você começou a olhar para uma pessoa, conversar olhos nos olhos, olho no olho, a partir de 8 segundos seu corpo já começa a produzir dopamina, que é o hormônio do prazer, do vínculo. Então, por que eu tô falando? Vocês não vão chegar a olhar para uma pessoa e ficar olhando para ela, 1, 2... Não, precisa fazer isso, tá, gente? Isso seria racionalizar sentimento. Mas fazer contato visual, conversar com alguém, tocar no ombro, dar um abraço no seu amigo quando você chega no trabalho, isso já te traz essa programação de vínculo. O seu corpo já entende, a sua biologia já entende. Opa, estou me conectando. A carência diminui. Né? Então tudo isso vai ativar dopamina, ocitocina, serotonina, que são substâncias que literalmente regulam nossa saúde mental, nossa imunidade, nosso sono e nosso bem-estar. Então assim, entendo que carência não se trata apenas de falta de sexo. Então o carinho, eu tô falando, é alguém te convidar para jogar futebol com ele ou com ela, enfim, um amigo seu fala, quer jogar futebol comigo nesse domingo, a gente vai pra praia jogar vôlei, você quer ir comigo no cinema? Isso é carinho. Isso é toque, porque a pessoa está, né, ali próxima de você e te chama, né? Ô, tudo bom? Ô, tá afim de ir no cinema? Toque, eu quiser de dar um toque, perdão, eu confundi as coisas, mas tem o toque físico e tem também dar o toque. Então, assim, esses convites também ajudam a reduzir a carência. E geralmente as pessoas que têm muitos amigos, né, são pessoas socialmente bem articuladas, sofrem menos carência. E as pessoas mais isoladas sentem mais carência e quando não querem falar sobre isso, entram em negação, como aquela garota que eu estava saindo. Então é importante ter esses detalhes, né? Então essa falta não é fraqueza, né? E eu acho que fingir que dá para viver 100% pleno, sem nenhum tipo de conexão humana, não é honesto, gente, é auto-engano. Então como é que você pode viver solteiro numa boa? Tá? É disso que eu quero falar um pouquinho agora, tá bom? Primeiro ponto, é fundamental que você aceite o luto. E isso eu aprendi com o meu psicólogo, achei do caralho, nos momentos em que eu tava muito mal, assim, por causa de carência e solteirice. Pausa pra aguinha, peraí. Eu falei pra vocês no episódio 100, né, que foi o episódio anterior, que eu mudei de software agora, eu não estou mais usando o software da Adobe, que é o Audition, eu estou usando o DaVinci Resolve, que é de graça, que o da Adobe, que é o Audition, eu tava pagando 180 por mês, aí
passou um ano, foi pra 200 e pouco. Falei, não. Então assim, hashtag chupa Adobe. Sinto muito, mas tá muito caro. Escreve aí, galera. Hashtag chupa Adobe. Não faço isso não. Tô brincando. Faça. Enfim, provocações Adobe. Que tá muito caro esse novo software, eu tô meio perdido, então eu realmente não quero pausar, porque às vezes eu me perco aqui e posso perder a gravação. Ok, aceitar o luto. O que eu quero dizer com isso? O luto é... Gente, uma coisa a gente tem que admitir, tá? Tá foda para um caralho conseguir relacionamento de qualidade. As razões são inúmeras, eu falo muito disso aqui no podcast, mas principalmente as pessoas são muito exigentes, as pessoas não cedem, as pessoas querem sempre determinadas coisas de determinado jeito, tem muito joguinho, muito jogo de desinteresse, tem muita opção, né? Então é fácil descartar uma pessoa e já conseguir outra, tem muito narcisistas, tem muita gente que realmente não é respeitosa, que só quer bonança, mas não quer oferecer nada em troca. Então assim, tá difícil mesmo, tá, galera? Tá ruim pra todo mundo. E olha, eu converso com uma galera, eu atendo uma galera. Tá foda, gente. Tá foda, tá? Então qual que é esse luto que você precisa aceitar? Você vai ter que passar por essa ideia de que talvez você não vá ter um relacionamento agora. Talvez nem nos próximos anos, pra ser bem honesto com vocês. E isso dói. Isso causa dor, gente. Você saber que você não vai ter um relacionamento nos próximos anos, dói. Porque bate um puta desespero. Passou dos 30, fudeu. Passou dos 40, nossa. Então assim, pensar que você não vai ter alguém do seu lado nos próximos anos é desesperador. Mas paradoxalmente, aceitar que talvez vá ser difícil mesmo, pode tirar um tremendo de um peso, né, das suas costas, dar espaço para você respirar. Tipo assim, ok, tá sendo difícil. E quando eu consigo um relacionamento dura pouco, ou se dura não é tão gostoso quanto, ou termina em 2, 3 meses, ou dura no máximo 6 meses, ou não passa de ficante, ou os meus matches lá nos aplicativos nem sequer viram em conta, as pessoas não me respondem, enfim, são várias as problemáticas e queixas aqui. Mas você entender, ok, vai ser difícil. É tipo uma prova de matemática. Ok, vai ser foda. É tipo um trabalho, um grande projeto, um trabalho que você vai entregar, você sabe assim, cara, isso aqui vai consumir meu final de semana, mas eu vou ter que fazer. Mas vou entregar e vou sobreviver. Então assim, tem que ter paciência. E às vezes os meus clientes perguntam, eu não aguento mais usar Tinder, Bumble, Happn, o que eu faço? Continuo usando. Se você cancelar o aplicativo, aí vai ser mais difícil ainda. Ah, mas eu quero que aconteça naturalmente. Eu quero andar pela rua e descobrir meu grande amor. Eu não acho que ter essa expectativa seja errada, porque realmente eu acho que é muito melhor, muito mais gostoso. Quando você vai no mercado, tropeça ali, derruba uma laranja no chão, vai catar, a garota cata com você e fala, oi, nossa, quem é você? Ótimo, ótimo. É muito bom quando isso acontece, mas nem sempre vai ser assim. Tá? E até vi uma entrevista com uma influenciadora esses dias em que ela fala assim, porra, esse negócio de que, se você quer encontrar alguém, pare de procurar, isso é uma besteira, então, eu quero encontrar um emprego, então vou cancelar minha conta no LinkedIn, né? Não vou mandar currículos, não, vai acontecer, não. Pô, se no trabalho a gente tem que fazer um puto esforço, por que no amor a gente também não tem que fazer? Então assim, sair do Tinder só vai complicar a sua vida. Não vou mais dar em cima de ninguém, vai complicar mais ainda. As pessoas que vêm até mim, vai piorar mais ainda. Então assim, não piora o que já é foda. Então assim, talvez você não tenha um relacionamento nos próximos anos, mas você tem que fazer sua parte, que é, esteja nos aplicativos de relacionamento, aceite encontros, convide pessoas para sair, né, manda um convite lá para aquela garota no Instagram, para aquele garoto, fala, pô, cara, adorei suas fotos, quero te conhecer, tá afim? Não tô, beleza, obrigado. Tô, opa, que massa. Então flertem, tá? Mas aceite o luto de que vai ser difícil. Então aceitar essa ideia, falar assim, talvez eu fique solteiro no próximo ano, nos próximos 2 anos, tá tudo bem, não vou morrer por isso, tá? Essa é a dica número 1. Dica número 2, cuidar do seu corpo. Sempre digo, se o toque físico, a presença de alguém e o sexo estão ausentes, né, você pode compensar parcialmente com atividades que ativem os mesmos circuitos. Porque assim, uma coisa que vocês têm que entender, galera, porque assim, quando a gente começa a estudar fisiologia e neurologia, na psicologia, a gente começa a ficar um pouco mais esperto com as coisas. Por isso que psicólogo consegue resolver os seus problemas de uma forma mais parece que é mais fácil, é porque ele consegue entender como isso funciona dentro do corpo. Então, por exemplo, assim, quando a gente faz sexo, faz contato visual,
beija alguém, põe a mão na bunda de alguém, tem a mão de alguém, toca na nossa bunda, a gente fica com tesão, isso tudo libera substâncias químicas. E essas substâncias químicas já são conhecidas, dopamina, serotonina, oxitocina, já falei pra vocês. Então, só que não é só transando que você consegue isso. Tem outras formas de você ativar isso, como por exemplo, massagem. Não tem ninguém pra fazer massagem em mim. Faz em si próprio. Existem N vídeos no YouTube de técnicas de automassagem. E uma ótima forma de fazer massagem, compra um óleo corporal, mas procura um dermatologista pra fazer isso, tá, gente? Não vai comprar qualquer merda ou essa mania, passar azeite na porra da pele. Vai no dermatologista e fala, eu quero alguns óleos. A medicina Ayurveda tem isso também, mas vai no dermatologista e fala, quero óleo de estimulação. E tem vários, você passa. Aí quando você faz, ou passa espécie de um hidratante corporal, seu corpo inteiro, pra pele ficar bem bonita, bem macia, pra você. Então se você faz esse tipo de trabalho, o seu corpo já entende que você está se cuidando. É uma forma de você estimular essa sensação de acolhimento. Banhos quentes, cobertores pesados. Encha sua cama de travesseiro. Por isso o título do episódio. Acho que vai ser isso. Segunda dica. Dança. Dança libera muita dopamina. Tem contato visual, tem ritmo, tem contato físico, né? Lógico, você vai botar a mão na bunda da sua professora, do seu professor. Mas tem ali uma sensualidade que é uma sensualidade não vulgar, uma sensualidade sem fins sexuais, uma sensualidade da dança, né? Treinos de força, crossfit, bike, qual que é o nome? Oh, meu Deus. Natação, exercício físico. Outra dica, animais de estimação, né, interação real com toque, olhar, recomendo cachorros, porque cachorros são mais carismáticos, são mais carentes, gato já é um pouco mais dependente, não vai pegar uma cobra como eu, porque não é um animal que interage muito, aliás não interage porra nenhuma, mesmo assim eu amo ela, gosto de ver ela observando, adoro cobra, gente. Então assim, interação real. Então animais de estimação ajudam. Não à toa tá tendo uma explosão de adoção de gatos e cachorros, justamente por isso, as pessoas estão carentes, né? E finalmente, rituais de prazer sensorial. O que é isso? Comer as comidas que você gosta. Já ouviram falar do conceito de comfort food? Deixa eu tomar água de novo, gente. Nossa. A umidade tá baixa aqui em Curitiba. Comfort food é comida de conforto. Bolacha, chocolate, salgadinho. Mas Edu, você sempre fala pra gente evitar essas coisas. Tudo bem, mas quando você tá carente, tá na fossa, ok, vai. Ou, eu adoro macarrão bolonhesa. Tá sentindo carente? Faz macarrão bolonhesa, pede uma pizza, né? Faz um suquinho que você gosta. Ouça a sua música favorita, um prazer sensorial. Arte, visite um museu, vai ver pinturas, né? No museu, vai curtir uma paisagem. E outro conceito que eu achei super legal aqui nas minhas pesquisas para fazer esse roteiro, que é masturbação consciente. Que é a masturbação não automática, ou seja, abrir lá o pornozão e pau, né? Então assim, literalmente. Então, ok, eu não tenho nada contra a pornografia, inclusive eu tenho um episódio que fala sobre os benefícios da pornografia, benefícios e malefícios, escutem lá se vocês quiserem me xingar aqui. A pornografia também tem seu lado positivo, tá, como tudo na vida. Mas assim, o que seria masturbação consciente? É você estimular também usar a imaginação, sabe? Toque o seu corpo, não queira chegar ao orgasmo rápido, principalmente vocês, homens, né? Não queira gozar logo em 5 minutos. Já escutei de muito cara, punheta não pode passar de 5 minutos. Pelo amor de Deus, cara. A tua punheta tem que durar o tempo que você quiser. Você com o teu pau ali, foda-se. Né? Agora tem regra pra bater punheta. Caralho, velho, que muito difícil. Então assim... Sabe, vai pro quarto, tira a roupa devagar, pensa naquela garota que você tá doido pra pegar e vai tirando sua roupa devagar, faça automassagem, explore o seu corpo, pense sobre sexo. Mulheres, a mesma coisa, né? Você não precisa usar toda vez brinquedos também, você não precisa toda vez ter um vibrador, você também consegue atingir o orgasmo por conta própria. Então, uma masturbação consciente, você prestar atenção em você enquanto você se masturba, não é aquela coisa, só quero gozar e pronto, só pra relaxar e dormir, entendeu? Masturbação com tempo, não, hoje eu vou tirar o dia pra tocar aquela. E é o meu momento. Vale a pena, tá bom? Terceira dica, então a primeira foi aceitar o luto, né? Não ter um relacionamento nesse momento, então tá tudo bem. Cuidar do corpo. E agora terceiro, construir vínculos profundos. Onde eu quero chegar? Gente, a coisa mais importante na vida não é a sua família, não é o seu mozão ou a mozona. São seus amigos. Amigo fica, gente. Amigo permanece. Amores nem sempre. Você sabe quando termina, às vezes tem que fazer contato zero. Às vezes, cara, eu, por exemplo, eu termino o relacionamento, eu termino numa boa. E ainda assim preciso fazer contato zero. Mesmo já, tipo assim, mesmo que eu esteja de boa com a menina, porque eu acho que aquilo já não me pertence mais. Eu tenho poucas
ex-parceiras que eu acompanho, assim, que eu sei que são pessoas super legais que já não tem mais nada. Mas assim, faz 15 anos que a gente terminou. Foda-se já. Do restante eu não tenho, porque não me interessa mais. A gente precisa ter esse distanciamento. Com amigo, não. Então, assim, é fundamental que você tenha uma ou duas amizades com espaço para intimidade real. Não estou falando que você vai traçar com seus amigos, nada contra também, mas o objetivo aqui não é esse. Mas é o quê? O que é intimidade? Você está falando sobre isso com um colega hoje na faculdade. É abrir o coração. É falar, tô mal hoje. Foi tão bonitinho. Ontem eu cheguei na faculdade todo cagado, que eu tava com um problema na família. Aí ele chegou, Du, você não tá bem? Eu falei, não tô, cara. Ele sentou do meu lado, pô, vamos conversar. Pronto! Intimidade. Dar um abraço, a gente levantou, pô, vem cá, dá um beijo, dá um abraço. Pronto, Du, vai ficar tudo bem. Ou seja, sentir-se visto, sentir-se validado. O foda é que assim, tá até conversando sobre isso com uma cliente hoje mais cedo. Ela falou, Du, eu não suporto a ideia de ficar solteiro porque dá a impressão que eu não tô sendo vista. Então, quando eu conheço alguém, eu entro em hiperfoco, eu preciso consumir essa pessoa viva, senão eu sinto que eu tô perdendo. E eu falei assim, tá, mas essa não é a única pessoa que pode abrir o coração contigo ou ter o seu coração, receber o seu coração aberto, te dar um abraço. Seus amigos também podem fazer isso. Então, uma coisa que eu percebo que fode muito esse medo de ser solteiro e essa eventual carência exagerada e dolorida é que a gente espera que só o nosso parceiro romântico traga benefício. Então, carinho, meu parceiro romântico. Sexo, minha parceira romântica. Quem que vai me validar? Minha parceira romântica. Quem vai me apoiar no meu trabalho? Minha parceira. Quem que vai me apoiar minhas ideias doidas? Minha parceira. Quem que vai ter que assistir filme de terror comigo? Minha parceira. Quem que vai ter que assistir filme de drama com ela? Sou eu. Quem que vai ter que fazer tudo com ela? Cara, vocês sobrecarregam um ao outro. Ou uma a outra. Então, vai leve. Então vocês podem ter amigos. E tem coisas que eu conto para meus amigos que eu não conto para minhas namoradas. E coisas que eu conto para minhas namoradas que meus amigos não sabem. Então são relacionamentos diferentes. Mas é muito importante vocês terem amigos e cultivarem essas amizades. Eu tenho amigos há mais de 30 anos. E são pessoas assim que, mano, se eu ligar agora e falar, velho, fudeu, tô mal, me recebe. E essas pessoas não vão sair da minha vida, porque eu não deixo. E eles também não deixam. Então, assim, ter uma ou duas, gente, não tô falando pra você ter 20 amigos, tipo o Cazuza, que era pau de enchente. Sabe o que é pau de enchente? Aquela pessoa que vai enroscando em todo lugar. Tipo, pau de enchente, vai enroscando. O Cazuza é pau de enchente. Tinha amigo pra caralho, acho lindo. Nunca fui assim, tá? Então, acho que é importante vocês cultivarem boas amizades, tá? Uma, duas, eu tenho 6 grandes amigos e amigas. Cara, eu acho que eu tô no lucro. Eu acho que eu tenho muita sorte nessa vida. Sem eles eu não vivo. E eu sei que eles também, sem mim, não vivem. Então, isso que é gostoso, gente. Construir vínculos profundos, tá? Com amigos. Quarta dica. Falamos, então, aceitar o luto, cuidar do corpo, construir vínculos profundos e agora transformar o vazio em motor criativo, tá? Então, eu estou falando para vocês como viver solteiro numa boa, tá? Então, aceitar o luto, cuidar do corpo, construir vínculos profundos e transformar o vazio em motor criativo. Edu, não sou artista. Você com essa mania de querer transformar tudo em arte. Gente, eu não lembro agora exatamente qual é o lado, às vezes eu me esqueço, mas um dos lados do cérebro é responsável pela razão e o outro é responsável pela parte artística. Edu, eu não sou Leonardo da Vinci, não sou Chico Buarque, não sou Anitta. Tudo bem. Agora, onde que está a sua arte? Quando você vai escrever um bilhete, você faz letra bonitinha. Quando você vai arrumar suas roupas no armário, você separa brancas e coloridas, preta, branca, vermelha. Aí você vai separar suas cuecas por cor, por tipo, seu sutiã por cor, por tipo. Tudo isso é arte, gente, tá? Então, muitas vezes a gente precisa realmente transformar esse motor criativo, né? esse vazio no motor criativo. E vocês podem fazer de várias formas, né? Isso no trabalho, se dedicando a um novo projeto. Então, se você está insatisfeito com o seu trabalho, como sua empresa poderia mudar? Você pode escrever um dossiê, um artigo rápido, entregar para o seu chefe e falar, tá aqui algumas sugestões de melhoria, refletir sobre sua vida, se aproximar de coisas de humor, né? Assistir um stand-up, buscar conhecimento. Por exemplo, agora eu tô aprendendo sobre a arte de podar jiboias. Eu sei que eu tenho uma jiboia aqui em casa, uma jiboia arco-íris da Caatinga, mas eu tenho a planta jiboia também, fica dentro do terrário da jiboia. Então, a jiboia com a jiboia. Jiboia planta com a jiboia cobra. E às vezes alguns seguidores que veem os meus vídeos lá no Instagram, no TikTok, falam assim, Edu, tua jiboia não tá bem cuidada, porque ela ficava no meu cenário aqui.
E aí eu fui atrás e realmente eu precisava podar e agora minha jiboia tá toda bonitona. Então assim, é um conhecimento sobre uma planta, né? Então eu transformei o meu vazio em motor criativo. E lógico, essas coisas não substituem o amor, não substituem o sexo, não substituem uma chupada, não substituem um beijo na boca, mas pode transformar a sua solidão em território fértil e não só numa prisão. O foda é que assim, a gente é automático, tô carente, tô na merda, vou ser julgado, eu não presto, eu não sou amável. A gente já coloca direto o pensamento negativo. Agora, se você tá solteiro, fala assim, opa, tô solteiro, tô com um pouquinho mais de tempo, então eu não estou preso, eu ainda posso conhecer outras pessoas, eu ainda vou encontrar minha metade da laranja, eu não sou frigideira, caralho. Então, beleza. Então, enquanto essa pessoa não chega, eu pretendo investir em mim. Mas, Edu, eu já escutei isso e eu entendo. Eu só consigo investir em mim quando tem outra pessoa acreditando em mim. Aí você vai ter que desenvolver, de fato, a autovalidação. Aí, faz um monte de post de stories no Instagram, né? Peça validação. Eu sempre recomendo aos meus clientes, liguem para os seus melhores amigos e pergunte, o que eu tenho de mais legal? Por que você gosta de mim? Por que você é meu amigo? Cara, as respostas são incríveis. Eu faço isso uma vez por ano. Eu chego lá pro fulano, por que você é meu amigo? Porra, Bajo. Eles me chamam de Bajo. Pô, cara, você é um cara culto, você gosta de música, você sabe escolher um bom vinho, você sabe conversar sobre tudo, você é acolhedor, você sabe escutar, você não julga, você é engraçado, você sabe tocar violão, você é um cara bem informado, você é um cara que se veste bem, você fala bem, você, né, sempre me acolheu quando eu tava mal. Ou seja, fala, nossa, eu sou tudo isso, caralho. Então assim, a solteirice só vai ser ruim se você escolher que ela seja ruim, tá? Então, até estava conversando com uma cliente hoje, a gente chegou nessa conclusão aqui juntos, ela autorizou eu falar. Gente, a solteirice é só um intervalo, é só uma transição entre dois relacionamentos, é só uma pausa. Não tem pausa no meio do jogo de futebol, não tem pausa entre Fórmula 1 no final de semana e 2 finais de semana depois, pula uma semana e já vai ter de volta. Aí ela até brincou, pô, mas Edu, mas pelo menos a gente sabe quando que vai ter uma nova corrida, um novo jogo. A gente sabe que daqui a 15 minutos o segundo tempo do futebol vai começar. Eu sei, mas ok, um amor não é tão previsível assim. Mas dizer que você nunca vai conhecer ninguém é um pouco de exagero. Pô, eu já atendi clientes de 25 anos falando, Edu, já tô velho, 25 anos, cara. Eu com 40 me acho moleque, então tem tempo. E até uma cliente me contando ontem que não sei quem lá vai casar com 76 anos de idade. Imagina casar com 76 anos, achou amor com 76. Ótimo. Então, transforme o vazio em motor criativo, tá bom? E dentro ainda de conviver solteiro numa boa, que é o quê? Cultivar dignidade emocional. Isso também é importante, tá? Que é um conceito que eu quero que vocês usem como âncora, que é o seguinte. Dignidade emocional, galera, é cuidar de vocês mesmos com o mesmo carinho que você queria que o outro tivesse com você. Então às vezes fala, poxa, eu não cuido do meu armário porque não tem ninguém para me ajudar, eu não cuido da minha pele porque não tem para quem cuidar. Não, cuida de você, deixa a faca afiada para a hora da guerra. Né? No descanso a gente afia a faca. Não sei onde que eu escutei isso, mas achei interessante. Então quando você se trata bem, mesmo na dor, mesmo sem amor, mesmo sem certeza de porra nenhuma, você constrói uma base que ninguém mais pode tirar de você. Não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas que falam assim, eu tô solteira há 5 anos, tô super bem e hoje tenho dificuldade de botar alguém na minha vida, é que você conquista uma independência que é muito gostosa. Aí, lógico, você vai também se tornar uma pessoa hiper independente que não consegue se relacionar com ninguém, porque, se não for do meu jeito, eu não quero saber. Lógico, também não se habituem demais com a solteirice, porque às vezes ela pode ficar tão boa que você não quer mais se livrar dela. Tá? Então saibam também receber. Às vezes, de repente, talvez um dia eu faça um episódio sobre o problema de só querer ficar solteiro. Tem gente que não quer relacionamento nem ganhando. Então é uma pena, tá? E muito bem, a frase final pra gente refletir. Hoje é um momento especial e diferente porque eu trouxe 3 frases pra falar com vocês. Quem acompanha aqui esse podcast sabe que eu sempre trago apenas uma frase. Porque menos é mais, né? Mas hoje, quando eu tava escrevendo o roteiro, ontem na verdade, fiquei pensando assim, cara, eu fui procurar algumas frases de efeito legais pra compartilhar com vocês e, cara, tinha tanta coisa boa e juntando todas elas, eu falei, caralho, isso aqui gera um raciocínio. Então hoje são 3, porque as 3 juntas criam uma magia que eu acho que vale a pena vocês praticarem por aí, tá? A frase número 1 é anônima, né, e ninguém sabe quem escreveu e veio pra mim como anônimo com autoestima em dia, achei ótimo. Diz assim: estar solteiro não significa que você não sabe sobre o amor. Significa que você sabe o suficiente para não se contentar com qualquer coisa.
Vou repetir. Estar solteiro não significa que você não conhece, não entende, não sabe o que é o amor. Significa tão somente que você sabe o suficiente para não se contentar com qualquer coisa, tá? Então, é aquela história do antes solto que mal acompanhado, mas não é bem isso. É que você não vai entrar em qualquer relacionamento bosta só pra dizer que não tá solteiro, tá? Então, anônimo com autoestima em dia. A segunda frase é do Mark Twain. Puta, agora, Mark Twain. É um autor, se não me engano, né? Enfim. Que diz assim: a pior solidão é não gostar de si mesmo. Que é o famoso não suporto ficar em casa sexta-feira à noite porque não suporto minha própria companhia. E eu, como sagitariano melancólico e com tendências graves à ansiedade e depressão, gente, eu gosto tanto de ficar sozinho, mas tanto, que tem horas assim que às vezes eu tô numa festa, num aniversário, eu falo assim, cara, não vejo a hora de ir pra casa pra poder ficar na minha. É muito bom, gente, é muito bom. Eu gosto da minha presença, eu me curto pra caralho. Ou não anônimo com autoestima em dia. Mas assim, cara, eu tenho uma sexta-feira à noite, cara, hoje eu vou pra assistir o filme que eu quiser. Eu posso tocar violão, eu posso fazer a masturbação consciente, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Cara, como é bom gostar de si próprio, cara. Ainda bem. E a terceira frase pra gente fechar de vez é: ficar solteiro por um tempo é um detox emocional. Algumas pessoas precisam de um galão e não de uma dose. Internet sendo sábia. Então assim, gente, a solteirice nos desintoxica, tá? E é por isso que a gente tem tanto medo de ficar solteiro, porque a gente tem medo a gente tá acostumado com a nossa toxicidade, a gente prefere ficar tóxico do que entrar no desconhecido, no mundo desconhecido da solteirice. Então, algumas pessoas realmente precisam passar por um tempo solteiras para poderem entrar no eixo, né? Gente, eu quero agradecer se você chegou até aqui. Se você escutou até o final, fala assim: Du, cheguei no final. Então, final. Só escreve assim, final. Eu já vou saber que vocês chegaram até aqui, tá bom? Porque pra mim é muito importante saber que vocês chegam até aqui. E eu sou muito grato a toda a atenção que vocês dão ao meu trabalho. E saber que todas as manhãs de quarta-feira esse podcast oferece a tanta gente um carinho virtual por mais ou menos uma hora, por quase uma hora, que faz a diferença para tanta gente. E eu faço isso aqui por vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, tá bom? Beijo, galera, até semana que vem.